Tenho 70 anos e nunca pensei que chegaria a este ponto da minha vida sentindo como se tudo o que construí estivesse desmoronando diante dos meus olhos. Meu nome é Roberto e durante décadas me considerei um homem forte, capaz de resistir a qualquer tempestade. Trabalhei no campo desde os 12 anos, criei uma família com minhas próprias mãos. Vi meus filhos crescerem e pensei que meus anos dourados seriam repletos de paz e tranquilidade. Mas a vida tem maneiras cruéis de nos lembrar que nunca temos tudo sob controle, que o sofrimento pode vir de onde menos esperamos, do próprio coração do nosso sangue. Tudo começou há 5 anos, quando meu filho Marcos apareceu à minha porta com uma mala na mão e os olhos fundos de quem havia perdido tudo. Ele tinha acabado de passar por um segundo divórcio e perdido o emprego na cidade. Trouxe consigo Sebastián, meu neto de 15 anos, um menino alto e magro que mal me olhava nos olhos. Abri a porta sem pensar 2 vezes. Ele era meu filho, meu neto. E esta casa sempre fora um refúgio para a família. Minha esposa havia falecido 3 anos antes. E a verdade é que a solidão se tornara uma companheira pesada naqueles cômodos vazios. Os primeiros meses foram relativamente tranquilos. Marcos procurou trabalho sem muito sucesso e Sebastián matriculou-se na escola da cidade. Continuei com minha rotina habitual. Acordar de madrugada, cuidar da pequena horta que mantinha no quintal, preparar o café da manhã, ler o jornal na varanda. Era uma vida simples, mas era a minha vida. Percebi que Sebastián era um garoto estranho, sempre grudado no celular, com aqueles fones de ouvido que pareciam fazer parte da cabeça. Ele respondia com monossílabos quando eu perguntava algo e se trancava no quarto por horas. Marcos me disse que era normal, que os adolescentes eram assim, que eu não entendia as novas gerações. Mas algo no olhar daquele garoto me perturbava. Havia uma frieza ali, uma ausência de calor que me incomodava. Quando minha esposa e eu criamos nossos filhos, eles podiam ser rebeldes ou difíceis, mas sempre havia amor, sempre respeito. Com Sebastián, eu sentia como se ele estivesse olhando através de mim, como se eu fosse invisível ou irrelevante. Eu perguntava sobre a escola e ele respondia com um grunhido. Eu oferecia ajuda com a lição de casa e ele me ignorava. Eu tentava puxar assunto durante o jantar e ele comia em silêncio, olhando para o celular debaixo da mesa até que Marcos mandasse guardá-lo. As coisas pioraram quando Marcos finalmente conseguiu um emprego, mas era em uma cidade a 3 horas de distância. Ele teria que ficar lá durante a semana e só voltaria nos fins de semana. Ele perguntou se eu poderia cuidar do Sebastián durante esse tempo, e eu concordei. O que mais eu poderia fazer? Ele era meu neto. Tinha 16 anos na época, e eu pensei que talvez sem o pai dele por perto pudéssemos desenvolver um relacionamento melhor. Como eu estava enganada. Na primeira semana em que Marcos se foi, Sebastián começou a chegar tarde em casa. Eu fazia o jantar para ele, e a comida esfriava na mesa enquanto ele se perambulava sabe-se lá para onde. Quando ele finalmente apareceu, depois das 23 horas, fiquei preocupada e irritada. Eu perguntava onde ele tinha estado, e ele me dizia que não era problema meu. A primeira vez que ele falou comigo daquele jeito, me senti como se tivesse levado um tapa. Tentei manter a calma e expliquei que, enquanto ele morasse sob o meu teto, teria que obedecer a certas regras. Ele riu na minha cara e subiu as escadas pisando duro como uma criança, mas com a arrogância de quem sabe que pode fazer o que quiser. Liguei para o Marcos naquela noite para contar o que tinha acontecido, mas ele estava cansado do trabalho e me disse para não ser tão dura com o garoto, que ele já tinha passado por muita coisa com o divórcio e as mudanças. Ele me pediu para ter paciência. Eu fui paciente a vida toda, mas aquilo era diferente. Não se tratava de um adolescente rebelde comum. Era algo mais sombrio. As coisas pioraram rapidamente. Sebastián começou a trazer amigos, garotos com aparência ainda pior que a dele, com aquele olhar vazio e atitude desafiadora. Fumavam no quintal e deixavam bitucas de cigarro por todo lado. Tocavam música alta até altas horas da noite. Tentei conversar com eles, pedindo que abaixassem o volume, mas me ignoraram completamente. Uma vez, tentei desligar o som, e Sebastián me empurrou. Não foi um empurrão forte, mas foi intencional. Fiquei ali parada, olhando para ele, sem acreditar que meu próprio neto tinha tocado em mim daquele jeito. Naquela noite, quando os amigos dele foram embora, tentei falar com ele. Disse que não podia continuar assim.
que eu era seu avô e merecia respeito. Ele me olhou com aqueles olhos frios e disse que não me devia nada, que aquela casa era tanto dele quanto minha, porque era a casa do pai dele, e que se eu não gostasse do jeito que ele fazia as coisas, eu poderia ir embora. Fiquei sem palavras. Deixar a casa que construí com minhas próprias mãos há 40 anos, a casa onde criei minha família, a casa onde minha esposa morreu. Tentei ligar para o Marcos novamente, mas ele só atendeu no dia seguinte. Quando finalmente falei com ele e contei o que tinha acontecido, ele suspirou cansado e me disse que o Sebastião estava passando por um momento difícil, que eu deveria ser mais compreensiva. Contei que o filho dele tinha me pressionado e me desrespeitado da maneira mais séria, e ele respondeu que eu provavelmente tinha exagerado, que o Sebastião era um bom menino no fundo. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de raiva e desolação. Meu próprio filho não acreditou em mim, ou pior, não se importou. Os meses seguintes foram um inferno que se alastrou lentamente. Sebastian tornou-se cada vez mais agressivo. Começou a roubar dinheiro da minha carteira. No início, eram pequenas quantias que eu tentava ignorar, mas depois ele se tornou descarado. Certa vez confrontei-o quando o vi tirando notas da minha carteira que eu havia deixado na mesa da cozinha. Ele me olhou diretamente nos olhos e me disse para considerar aquilo um pagamento por ter que suportar viver com um velho amargo. Tentei tirar o dinheiro dele, e ele me empurrou com força contra a parede. Minhas costas bateram forte e senti uma dor aguda percorrer minha espinha. Tenho 70 anos e meus ossos não são mais os mesmos. Fiquei ali, segurando as costas, observando-o sair pela porta com meu dinheiro no bolso. Naquela noite, não consegui dormir por causa da dor. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria a eles? Que meu neto tinha me roubado e me empurrado, e depois, eles o prenderiam, haveria um escândalo. Marcos me culparia por arruinar a vida do filho dele. A família seria despedaçada para sempre. Além disso, havia uma parte de mim que ainda tinha a esperança de que isso pudesse ser resolvido, de que Sebastião se recuperaria e voltaria a ser o garotinho que eu tinha nos braços quando ele tinha 2 anos. Mas a violência continuou a aumentar. Ele começou a me insultar regularmente. Disse que eu era um velho inútil, que não servia para nada, que deveria estar em um asilo. Ele me xingou de forma humilhante na frente dos amigos. Certa vez, ele esvaziou meu prato de comida na lata de lixo à minha frente e disse que minha comida era nojenta e que nenhum cachorro a comeria. Eu havia passado horas preparando aquele ensopado. Era a receita favorita da minha esposa. Olhei para a lata de lixo, sentindo algo dentro de mim se quebrar um pouco mais. O abuso psicológico era constante. Ele me acordava no meio da noite com música alta no quarto dele, que ficava logo acima do meu. Quando eu descia para pedir que desligasse o som, ele ria e aumentava ainda mais o volume. Deixava a casa uma bagunça. Pratos sujos empilhados, lixo ainda sem tirar, roupas espalhadas por todo lado. Quando eu pedia para ele limpar a bagunça, ele dizia que eu não era sua empregada. Usava a água quente até não sobrar nada para mim. Comia toda a comida da despensa, sem deixar nada para trás. Convidava os amigos para comerem o que eu tinha comprado com a minha magra pensão. Eu me sentia cada vez menor em minha própria casa. Ele começou a andar de um lado para o outro, tomando conta dos espaços. Sentou-se na minha cadeira favorita. Usou minhas coisas sem permissão. Entrou no meu quarto quando eu não estava lá e vasculhou meus pertences. Certa vez, descobri que ele havia quebrado a foto da minha esposa que estava no meu criado mudo. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele me disse que tinha sido um acidente, mas vi em seus olhos que tinha sido intencional. Chorei naquela noite pela primeira vez em anos, agarrando os cacos da moldura. Marcos vinha nos fins de semana, mas a dinâmica era estranha. Sebastião agia como se tudo estivesse bem quando o pai estava presente. Era educado, ajudava em algumas tarefas e falava normalmente. Tentei contar a Marcos o que realmente estava acontecendo durante a semana, mas Sebastião me interrompeu e me fez parecer um velho confuso e exagerado. Disse que eu interpretava mal as coisas, que estava inventando problemas. Marcos sempre acreditou nele. Acho que era mais fácil para meu filho acreditar que o pai era um velho dramático do que aceitar que o filho era um abusador. O ponto de ruptura aconteceu numa tarde de terça-feira, exatamente 6 meses atrás. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando Sebastião chegou com os amigos. Eles tinham bebido. Isso era óbvio. Entraram em voz alta, rindo alto de algo no celular. Pedi que se acalmassem, que baixassem a voz.
Sebastião me olhou com desprezo e me mandou ficar quieto. Um dos amigos dele começou a zombar de mim, imitando meu andar curvado e minha voz trêmula. Os outros riram. Senti meu sangue ferver. Mandei que saíssem da minha casa imediatamente. Sebastião se aproximou de mim, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Ele me olhou diretamente nos olhos e perguntou o que eu ia fazer. Eu disse que ligaria para o pai dele, que aquilo tinha ido longe demais. E então aconteceu. Ele levantou a mão e cuspiu no meu rosto. Senti a saliva quente escorrer pela minha bochecha, enquanto seus amigos riam. Eu congelei, em choque, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Mas não parou por aí. Sebastião se aproximou e sussurrou no meu ouvido, mais alto o suficiente para seus amigos ouvirem. Gostaria que você nunca tivesse sido meu avô. Você é um fardo, um estorvo. Estaríamos melhor se você já estivesse morto. Então, ele se corrigiu com um sorriso cruel. Desculpe, eu quis dizer, queria que você nunca tivesse sido meu pai. Ele estava se referindo a como eu não tinha criado bem o Marcos, insinuando que a culpa era toda minha. Algo se partiu dentro de mim naquele momento. Não era apenas meu coração ou meu orgulho. Era algo mais profundo, mais fundamental. Era meu senso de quem eu era, meu lugar no mundo, meu valor como ser humano. Limpei o rosto com a manga da camisa enquanto eles continuavam a rir. Subiram as escadas, deixando-me ali na cozinha, com o jantar fumegando no fogão e lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia continuar assim. Estava me matando lentamente, dia após dia. E se eu não fizesse algo logo, ou acabaria morta, ou desejaria estar. No dia seguinte, quando Sebastião saiu para a escola, se é que ele realmente estudava, arrumei as coisas dele e do Marcos. Cada peça de roupa, cada objeto, tudo o que pertencia a eles, enfiei em malas e caixas. Então liguei para o Marcos e disse que precisava vir imediatamente, que era uma emergência. Quando ele chegou naquela tarde, encontrou todos os seus pertences e os de Sebastião na varanda. Ele me olhou confuso e entrou em casa. Eu estava sentada na sala, calma, com uma clareza que não sentia há meses. Disse a ele para pegar suas coisas e seu filho, que eles não eram mais bem-vindos em minha casa. Marcos ficou bravo. Ele me perguntou se eu tinha enlouquecido. Como eu poderia simplesmente expulsá-los? Contei a ele tudo, cada detalhe do que eu tinha vivido durante aqueles meses. Mostrei a ele os hematomas em meus braços das vezes que Sebastião me empurrou. Contei a ele sobre o dinheiro roubado, os insultos, a humilhação constante. E contei a ele sobre as cusparadas e as palavras de seu filho. Eu esperava que Marcos reagisse com horror, com indignação em relação ao filho. Mas em vez disso, ele me olhou com decepção e disse que eu estava exagerando, que eu devia ter feito algo para provocar Sebastião, que meninos dessa idade são difíceis, mas com amor e paciência, você pode alcançá-los. Eu disse a ele que não tinha mais amor nem paciência, que estava exausta, que sentia vontade de morrer um pouco a cada dia. Ele respondeu que eu estava sendo egoísta, que eles não tinham para onde ir. Como eu pude fazer isso com eles? Mas eu me mantive firme. Pela primeira vez em muito tempo me mantive firme. Disse a eles que tinham uma semana para encontrar outro lugar. Marcos tentou argumentar, mas eu simplesmente me levantei e fui para o meu quarto, trancando a porta. Naquela noite, ouvi Sebastião chegar e o barulho que ele fez quando percebeu o que estava acontecendo. Ele bateu na minha porta, gritando obscenidades, me ameaçando. Sentei-me na cama, com o coração batendo forte, mas sem abrir a porta. Os dias seguintes foram tensos. Marcos tentou me convencer a mudar de ideia, mas eu recusei. Sebastião alternava entre me ignorar completamente e me lançar olhares de puro ódio. Em dado momento, ele me perguntou se eu realmente ia expulsar o filho e o neto dele para a rua. Respondi que eles já tinham me expulsado da minha vida há muito tempo, que eu estava apenas recuperando o que era meu. Por fim, eles foram embora. Marcos encontrou um pequeno apartamento na cidade onde trabalhava. Ele não me disse exatamente onde, e eu não perguntei. A casa permaneceu vazia e silenciosa depois que eles foram embora. Os primeiros dias foram estranhos. Acordei esperando ouvir música alta, esperando encontrar uma bagunça na cozinha, esperando a próxima humilhação. Mas só havia silêncio. Comecei a limpar a casa de cima a baixo. Cada cômodo, cada canto. Era como se eu estivesse limpando não só a sujeira física, mas também as energias ruins, as memórias dolorosas.
Consertei coisas quebradas, pintei as paredes manchadas e arrumei o jardim abandonado. A cada tarefa, eu me sentia um pouco mais eu mesma, um pouco mais completa. Os primeiros meses foram intensamente solitários. Marcos não me ligou, e eu não liguei para ele. Alguns vizinhos perguntaram sobre meu filho e meu neto, mas eu apenas disse que eles tinham se mudado. Eu não queria explicar, não queria expor a vergonha do que havia vivido. Mas lentamente, algo começou a mudar em mim. Sem o estresse constante, sem o medo de não saber que humilhação me aguardava a cada dia, comecei a dormir melhor. Comecei a comer com apetite novamente. Voltei a aproveitar minha rotina matinal, meu café na varanda e cuidar das minhas plantas. Um dia, cerca de 3 meses depois de eles terem ido embora, eu estava no mercado da aldeia comprando verduras quando encontrei o Marcos. Olhamos um para o outro por um longo momento em silêncio. Ele parecia cansado, mais velho do que eu me lembrava. Ele me perguntou como eu estava, e eu disse que estava bem. Houve uma pausa constrangedora, e então ele perguntou se poderíamos conversar. Fomos a um café próximo, e pela primeira vez em muito tempo, meu filho realmente me ouviu. Ele me contou que morar sozinho com Sebastian tinha sido um desafio, que o garoto era difícil, que tinha tido problemas na escola, que tinha sido expulso por brigar com outro aluno. Contou que havia procurado ajuda profissional e que um terapeuta havia dito a eles que Sebastian tinha problemas de controle da raiva e possivelmente transtorno de conduta. Eu escutei sem dizer muita coisa. Parte de mim queria dizer, eu avisei, mas me contive. Apenas perguntei como eles estavam lidando com a situação. Marcos admitiu que não enxergava o que estava acontecendo, que tinha sido mais fácil achar que eu estava exagerando do que encarar a realidade de que seu filho tinha sérios problemas. Ele se desculpou em lágrimas por não acreditar em mim, por não me proteger. Eu disse que o perdoava, porque no fim das contas, ele ainda era meu filho, e eu o amava, mas que precisava que ele entendesse que eu não permitiria que ninguém me tratasse daquele jeito novamente, nem mesmo minha própria família. Conversamos por horas. Ele me contou sobre sua vida, suas lutas, seus medos. Contei a ele como me sentia sozinha, como havia perdido meu senso de dignidade e como estava recuperando-o aos poucos. Não resolvemos tudo naquele dia, mas foi um começo. Concordamos em manter contato, em reconstruir nosso relacionamento aos poucos, mas com limites claros. Quanto ao Sebastian, deixei claro que não estava pronta para vê-lo. Talvez um dia, se ele recebesse a ajuda necessária e se esforçasse para realmente mudar, poderíamos tentar ter algum tipo de relacionamento. Mas por enquanto, eu precisava me proteger. Marcos entendeu e não insistiu. 6 meses se passaram desde aquela conversa. Marcos e eu nos falamos por telefone uma vez por semana. Nosso relacionamento está melhorando aos poucos. Ele me disse que Sebastian está fazendo terapia e mostrando alguma melhora, embora o caminho seja longo. Estou genuinamente feliz por ele, mas mantenho distância. Não tenho certeza se algum dia serei capaz de perdoar completamente o que ele fez comigo, mas não guardo mais o mesmo nível de ressentimento de antes. Aprendi muitas coisas nesse processo doloroso. Aprendi que amor familiar não significa aceitar abusos. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo. É necessário para a sobrevivência. Aprendi que, às vezes, a melhor maneira de amar alguém é se afastar quando essa pessoa está te machucando. E aprendi que nunca é tarde para resgatar sua dignidade, não importa a idade. Também aprendi sobre o luto, porque de certa forma perdi meu neto. A criança que eu imaginava, aquela que eu achava que conhecia, nunca existiu de verdade nem se transformou em alguém que eu não reconheço. E não há problema em ficar triste com essa perda. Não há problema em lamentar o que poderia ter sido e nunca será. Mas também não há problema em seguir em frente. Não há problema em escolher a mim mesmo. Agora, aos 70 anos, estou reconstruindo minha vida. Reencontrei velhos amigos da aldeia que havia negligenciado durante aqueles meses sombrios. Retornei aos meus hobbies: carpintaria, leitura, meu jardim. Comecei a me sentir uma pessoa inteira novamente. Não apenas um velho que pode ser empurrado e humilhado. Ainda há dias difíceis, momentos em que me lembro do olhar frio de Sebastian ou da sensação de sua saliva no meu rosto, e essas lembranças doem como se tivessem acontecido ontem. Mas também há dias bons, dias em que acordo grata pela paz que agora tenho, dias em que posso sentar na minha varanda com uma xícara de café e simplesmente existir sem medo.
Dias em que me orgulho de ter tido a coragem de dizer chega, de colocar meu bem-estar acima das expectativas da família. Às vezes me pergunto o que o futuro reserva. Se Sebastião algum dia virá e se desculpará sinceramente. Se algum dia conseguiremos ter algum tipo de relacionamento, mesmo que superficial. Se Marcos e eu algum dia conseguiremos recuperar totalmente o que tínhamos antes. Não tenho respostas para essas perguntas. A verdade é que talvez nunca as tenha. E aprendi a ficar em paz com essa incerteza. O que eu sei é o seguinte: mereço respeito. Mereço viver sem medo na minha própria casa. Mereço ser tratada com dignidade, especialmente pela minha família. E se alguém, não importa quem seja, não pode me dar isso, então não tem lugar na minha vida. Essa lição foi difícil de aprender. Foram meses de sofrimento, de humilhação, de me sentir menos que humana. Mas finalmente aprendi. E agora carrego isso comigo como um escudo. Olho para trás e vejo aquele homem que abriu a porta há 5 anos, cheio de esperança e amor pela família. Vejo sua ingenuidade, seu desejo de ajudar, sua incapacidade de imaginar que seu próprio neto pudesse se tornar seu algoz. Sinto compaixão por aquele homem, por tudo o que ele teve que suportar. Mas também tenho orgulho dele, porque ele finalmente encontrou forças para dizer chega. Para outras pessoas que possam estar passando por situações semelhantes, quero dizer o seguinte: vocês não estão sozinhas. O abuso contra idosos por familiares é mais comum do que você imagina. Mas por vergonha ou medo, muitas pessoas não falam sobre o assunto. Fiquei em silêncio por meses, envergonhada por meu próprio neto me tratar daquela maneira, sentindo-me culpada como se eu tivesse provocado aquilo de alguma forma. Mas o abuso nunca é culpa da vítima. Nunca. Se você estiver em uma situação como essa, procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Não fique em silêncio por lealdade familiar ou medo de causar problemas. Seu bem-estar, sua segurança e sua dignidade são mais importantes do que manter as aparências. E se, como eu, você precisar cortar pessoas da sua vida, mesmo que sejam da família, não se sinta culpado. Às vezes, o amor próprio exige decisões difíceis. Já se passaram quase 6 meses desde que ouvi aquelas palavras terríveis, desde que senti aquele cuspe na minha cara. A lembrança ainda dói, mas não me define mais. Não sou mais a vítima paralisada naquela cozinha. Sou um homem que assumiu o controle da própria vida, que estabeleceu limites, que escolheu a própria dignidade em vez das expectativas dos outros. Sou um sobrevivente. Agora, quando me sento na minha varanda ao anoitecer, penso não tanto no que perdi, mas no que ganhei. Ganhei minha paz. Ganhei meu respeito próprio. Ganhei a capacidade de viver sem medo. E isso, aos 70 anos, é mais valioso do que qualquer outra coisa. A casa está silenciosa. Meu coração está mais leve e, finalmente, depois de todo esse tempo, me sinto em casa na minha própria vida. É isso que importa. É isso que me faz seguir em frente. E mesmo que a estrada tenha sido dolorosa, eu não trocaria onde estou agora. Porque aqui, finalmente, sou livre.